Construir uma casa para muitos é um sonho, porque requer verba e tempo de planejamento investido. E muita gente não está pronta para encarar esse desafio e prefere ir e comprar uma casa já pronta, porque ele consegue estudar a rotina, estudar o estilo, mas muitas das vezes essa casa pronta não atende à demanda geral dessa família e precisa de algumas reformas. Então, o ideal, mesmo que se leve um tempo para um público que é mais exigente e precisa ter as necessidades plenamente atendidas, o ideal é estar se planejando para realizar uma casa. Por isso, eu estou aqui para contar para vocês os 10 erros principais que acontecem quando você vai construir uma casa. Meu nome é Simone Vilela, eu sou arquiteta, especialista em arquitetura residencial e arquitetura de interiores. E bora lá comigo ver esse conteúdo. Mas antes de iniciar o conteúdo, peço a você para dar o seu joinha ou seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e propagar para mais pessoas que precisam ouvir e que gostam de arquitetura e decoração e ajudar esse canal a crescer mais e mais, e também se inscrever no meu Instagram, lá onde eu compartilho dicas e conteúdos diários da arquitetura e da decoração. Aliás, eu agradeço muito a vocês porque o canal está crescendo, nós já atingimos a 1000 inscritos, né? Estamos aí muito mais de 1000 inscritos. E conto com vocês a ajudar esse canal a crescer para a gente propagar as notícias de arquitetura e decoração. E agradeço a todos vocês que têm curtido cada vídeo, têm comentado, porque isso ajuda bastante o meu canal aí a ficar bem conhecido, tá bom? Agradeço a vocês de coração. Então, gente, o primeiro erro é não fazer o formulário briefing junto com o cliente. O formulário briefing é aquela entrevista que o arquiteto faz junto com os membros da família, tá? Ou com um membro que ele saiba a rotina da casa totalmente, tá? Por quê? Porque nesse formulário é onde vão estar as diretrizes para o projeto. Ou seja, a rotina da família, o que é importante para essa família, o que ela sonha, onde são as preferências de posicionamento dos ambientes, tá? Onde a gente vai estar avaliando também o posicionamento do sol, coisas importantes e inerentes, tá? Para a gente poder formular aquele projeto. Então é muito importante quando o cliente já vem para nós com o que ele precisa. Afinal de contas, nada melhor do que o cliente já vir com a rotina dele estabelecida aqui no escritório com a gente, para a gente poder formular esse projeto de acordo com as necessidades, por se tratar de um projeto personalizado e de acordo com a rotina dele, tá? Então é muito importante a gente ter um briefing bem formulado, sem pressa, para a gente fazer um projeto redondinho e bem assertivo. Outro ponto importante é a gente não ter muita pressa, porque como diz o ditado, a pressa é inimiga da perfeição. Então, o que acontece? Quando eu trabalho esse projeto com muita pressa, em algum momento, lá na frente, quando a obra estiver acontecendo, a gente vai ter que fazer ajustes. São ajustes que podem tornar a sua obra muito mais dispendiosa, então é importante a gente ter um tempo de planejamento ideal, até mesmo porque o projeto, durante a fase que a gente está planejando, ele pode sofrer ajustes. Então é um momento ideal, é quando a gente está fazendo o estudo preliminar, que é aquela fase inicial do projeto, é onde a gente pode fazer as modificações, tá? Então o ideal é a gente não ter muita pressa, porque o projeto ele tem o tempo de maturação dele. Então se esse projeto não vai bem definido na obra, em algum momento, como eu digo, os carros eles vão diante dos bois. Então não é importante, as fases elas podem se atropelar e você pode ter um tempo maior de obra, que não é o que a maioria quer, né? Então, para a gente ter uma obra perfeita, o ideal é a gente ter mais tempo de planejamento. Um outro ponto muito importante que deve ser avaliado é a posição do sol, mas isso está muito relacionado a nós, arquitetos. Mas muitas vezes o cliente ele vem com uma demanda, eu quero o meu quarto aqui nesse posicionamento. E justamente nesse posicionamento está o sol poente, que é um sol que é muito sacrificante para a gente colocar os quartos. Porque no final, né, quando for à noite, ainda no momento que você for dormir, esse quarto ele vai estar muito quente. Então é um ponto que deve ser observado. A gente deve evitar colocar principalmente quartos onde a gente tem o sol poente, porque isso vai gerar um custo, né, de ar-condicionado muito maior. As paredes elas ficam quentes,
Então você tem um conforto térmico muito menor, que pode gerar um custo de energia maior em um lugar que não pode ser tão agradável. Então imagina, num domingo você quer tirar uma soneca no seu quarto e você está tendo um sol poente ali muito forte e você gostaria de estar com a janela aberta e não é possível, né? A insolação é um assunto que deve ser pensado minuciosamente para o sucesso de um projeto. Então tem que se atentar nisso aí. Um outro erro é não criar ventilação cruzada. A ventilação cruzada, nada mais nada menos, é um estudo que a gente faz na arquitetura em planta, tá? Posicionando as janelas de forma que o ar ele consiga entrar por um ponto e fazer uma curva e sair por outro. Então a gente sempre tem que posicionar as aberturas de forma que a ventilação ela fique cruzada. E gente, não criar ventilação cruzada nos ambientes pode causar uma dependência de ar-condicionado muito maior. Eu sou muito a favor de ar-condicionado, porém eu acho que a gente ter dependência do ar-condicionado é um fator que pode elevar muito o custo da sua energia, e eu acho que a gente ter um conforto do ar natural entrando pela nossa casa é um benefício muito maior na qualidade da sua vida. Então a gente tem que se atentar para esse ponto de sempre ver a ventilação cruzada, tá? Então, quando você for pesquisar aí na sua cidade sobre projeto, verifica se está sendo considerada a ventilação cruzada na sua planta, que você vai ter uma qualidade de vida muito maior. Um outro ponto é esquecer da boa iluminação. A iluminação artificial, ela torna um projeto muito mais bonito e interessante. Por quê? Porque a partir dessa iluminação eu consigo criar cenas e valorizar o projeto, tornando ele muito mais aconchegante. E o que é importante nesse projeto de iluminação para você observar? É importante, né, o posicionamento dessas lâmpadas de acordo com o layout, tá? Então o layout ele já precisa ser pensado durante essa fase do projeto, para a gente ter os pontos de iluminação de acordo com esse layout, que ele vai ser funcional de acordo com a família. Lembra quando eu falei lá no início do briefing? Então esse briefing é muito importante para o layout, porque a partir desse layout eu vou estar formulando a iluminação, que é um item que equivale a 50% de um projeto, tá? Na importância. Um outro item que é importante na iluminação é a gente estar utilizando a iluminação de LED. Tá? Hoje já está bem comum aí no mercado, a gente tem LEDs super eficientes, que inclusive imitam muito bem aquela antiga lâmpada halógena, tá? Que era uma lâmpada que tinha uma eficiência legal e que conferia uma beleza maior ao ambiente, mas hoje o LED ele está em ascensão e está cada vez mais evoluído, então a gente tem opções de luminárias de LED que tornam a sua iluminação muito eficiente e mais bonita. Tem até um link aí que eu falei sobre os perfis de LED, que eles estão super atuais agora no momento. Então confere essa dica aí. Vocês estão ouvindo barulho? Ai gente, perdão que o meu vizinho está fazendo obra aqui do lado. Então se vocês estiverem ouvindo qualquer barulho, peço desculpas aí a vocês, tá? O horário aqui é do dia e o meu escritório fica num bairro um pouquinho residencial, então a gente pode ter essas interferências de barulho por aqui. Há um outro ponto que a gente deve levar em consideração, não só a iluminação de dentro de casa, mas a gente também deve privilegiar a iluminação da fachada, tá? Que muitas vezes se torna esquecida no projeto. Então essa iluminação da fachada, além de conferir segurança para sua casa, também vai destacar os elementos que são bonitos da fachada. A gente tem uma iluminação no muro da casa, também vai conferir uma beleza maior e uma segurança. Um outro ponto que também é legal a gente investir são os sensores de presença, principalmente em lugares que é onde a gente passa muito rápido, como na circulação. De noite a gente ter um balizador com sensor de presença é um item muito bacana para a gente investir, então fica a dica. Ainda a gente falando da parte elétrica, um outro item que é primordial você se atentar é não errar na quantidade de tomadas. Afinal, tomada nunca é demais, né? Quem não precisa ir de um pontinho para carregar o celular? Brincadeiras à parte. O que é importante eu levar em consideração para lançar essas tomadas? O meu layout. E lembra do que eu falei lá no início? O briefing. Então, essas tomadas vão ser determinadas de acordo com as tarefas que vão acontecer nessa casa, com o layout. A partir do layout bem determinado,
eu vou locar as minhas tomadas que são necessárias para essa família utilizar, que é muito importante não faltar tomada e também não termos tomada a mais, afinal de contas uma tomada ela tem um custo muito alto. Então, gente, é importante a gente levar em consideração esse layout para a gente determinar as tomadas, tá? E a partir desse direcionamento das tomadas eu consigo derivá-las para o mobiliário, quando eu faço o lançamento de uma tomada na marcenaria, tá? Eu posso abordar isso em outro vídeo que eu acho que é um assunto muito legal. Se vocês quiserem esse assunto, comenta aí. Um outro item que você também deve se atentar no projeto da sua casa são as escolhas das esquadrias, tá? As janelas. Porque além de conferir beleza e iluminação para sua casa, elas também conferem segurança. Então, gente, quando é feito o planejamento dessa casa, a esquadria, a janela, ela deve ser muito bem pensada, até para coordenar com a estética da fachada. Então, a escolha da janela é um item primordial e ele deve ser muito bem pensado durante a fase do projeto. E a gente evitar colocar qualquer tipo de janela. Inclusive, tem muitas casas que a gente vê por aí que as pessoas saem colocando janelas, né, de estilo de apartamento, se limita à dimensão, colocando a menor dimensão possível. E como se trata de uma casa, é um item, né, que você está programando para morar por muito tempo, né, é um item para ser usado a longo prazo, que é uma casa que é personalizada para você, nada mais importante do que a gente observar o estilo das janelas que vão conferir a beleza e segurança para a sua casa e também vai trazer a iluminação natural adequada para a sua residência. Investir numa boa esquadria é um item muito importante também para a sua casa, tá? Um outro erro muito comum é quando a gente tem casas com ambientes muito compartimentados, a gente tem cômodos demais. E uma dica para isso é a gente integrar os ambientes ao máximo, que vai tornar a sua arquitetura muito mais interessante e mais aconchegante. Por quê? Porque você fica tendo uma casa mais fluida e mais prática, inclusive para a sua vivência diária. Por exemplo, quando a gente integra a cozinha com a sala, você tem a família mais unida. E além disso, com um espaço um pouco menor, você fica tendo um ambiente com uma aparência muito maior. Então você tem um aproveitamento melhor dos ambientes quando eles estão integrados. Então a dica para isso é integrar os ambientes sempre. Um outro item que muita gente não leva em consideração é a fachada. E quando você faz uma fachada básica demais, o que acontece? Você desvaloriza o seu imóvel. Quando você tem uma fachada que ela é exatamente o resultado da planta, tá? Uma fachada sem pensar, sem estar coordenando ali os volumes com revestimento, iluminação, você perde o valor da sua casa. Então, quando você tem uma fachada básica demais, você está transformando o seu investimento de tempo de construção, né, num nível muito baixo. Então, esse investimento financeiro que você fez para construir uma casa, você pode não ter retorno quando você não pensa nessa fachada com carinho, tá? Então, um item importantíssimo é a gente ter uma fachada bem elaborada. Uma fachada que não seja simplesmente o resultado da planta, porque você tem uma arquitetura mais interessante e vai se tornar sempre valorizada a longo prazo, que afinal de contas, eu imagino que se você está construindo uma casa, além de você querer a personalidade, você também está pensando num investimento futuro, não é mesmo? Então a gente deve sempre pensar numa fachada mais elaborada um pouco, porque além disso, né, você também está trazendo valorização para o seu imóvel. Um outro ponto que também muita gente não leva em consideração são as funcionalidades da casa. Como eu falei com vocês no início, o formulário briefing ele é o principal ponto para a gente fazer um projeto totalmente funcional e personalizado para o cliente. E a partir dessa demanda que o cliente passa para mim, eu vou estar elaborando um projeto com todas as funcionalidades que ele precisa. E para isso, gente, aqui no meu escritório eu ofereço um pacote chamado pacote Premium, que é um pacote onde o projeto de arquitetura é coordenado com o projeto de design de interiores. Ou seja, você vai ter o seu projeto com uma peça única, né? A gente vai elaborar
toda essa parte da funcionalidade, como também a estética e a demanda dos ambientes. Com esse método, você tem um projeto pensado como uma peça única, ou seja, a gente vai ter uma uniformidade da parte do design de interiores, como também da fachada, uma casa pensada de forma completa. Para contratar o meu pacote premium, clique abaixo na descrição do vídeo e fale com a minha equipe. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus, tchau, tchau!